Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para vocês. Estamos hoje no dia 22 de setembro de 2020, começando mais uma live aqui agora. Para todos vocês que estão nos acompanhando, peço que você venha, divulgue, compartilhe, chame o povo para ficar conosco, tá bom? Seja bem-vindo aí, Zenaide, já entrou aqui conosco, Ellison. Ô Ellison, seja bem-vindo, amigo. Bruno Santos, Elisângela. Vocês estão ouvindo um barulho aí ao fundo? Mas é que hoje, terça-feira, é o dia do meu discipulado. Os líderes estão aqui em casa. A gente estudou hoje sobre emoções, sobre a palavra de Deus, foi muito prazeroso. E eu gosto de andar junto do povo, né? Rapaz, nem deu tempo de pentear o cabelo, rapaz. Cabelo liso é uma coisa séria, viu? Seja bem-vindo aí, Mari Muniz, Jussara, Diego, pastor Júlio César. Seja muito bem-vindo, pastor Júlio César. Vou abrir para o senhor aqui agora. Deixa eu só dar um aviso aqui. Ô, Eliana, chapote que eu tô aqui ao vivo, por favor. Os discípulos estão aqui em casa hoje, gente. Os discípulos estão aqui em casa hoje. Tá uma maravilha. Soledade, seja bem-vindo. Thay Teixeira, irmã Amparo. Olha, o pastor Júlio César já tá aqui. Então já vamos colocar o pastor Júlio César. Hoje a nossa live é com esse casal abençoadíssimo. Vamos lá, com muita alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado finalizaremos esse propósito. Paz, pastor. Ô, pastora Nadeja, paz. Cadê a pastora Eliana? Eliana está aqui despedindo-se dos nossos discípulos, né? Hoje aqui em casa é o meu discipulado. Aí tá tendo até um barulho ao fundo aí, que estão... É alegria, é uma festa, é uma comunhão. Respeitando as normas da vigilância, mas vivendo em amor e comunhão. Então daqui a pouco ela está chegando, pastor Nadeja. Que bênção. César pediu desculpa por não estar aqui hoje, viu? Ele está comigo, mas infelizmente não foi possível, né? Viu? Sim. Oh, meu Deus, pastor Júlio, a benção. Tem outras oportunidades, né? Os irmãos estão lhe dando aí as boas-vindas. Nós estamos com muita expectativa naquilo que tenho certeza que Deus já falou ao seu coração, ao seu espírito. Amém. Estamos dispostos aqui a receber. Muita gente, pastor Nadeste, tem sido abençoada através dessas lives, e principalmente devido a essa pandemia, né? Quantas pessoas estão sendo abençoadas através dessas lives. Então, nós tributamos a Deus e honramos a Deus pela sua vida e pela vida de todos que têm estado conosco nesse tempo. Amém, glória a Deus. Mas fica à vontade, pastor. Acho que eu entrei muito cedo, né? Fica à vontade para... Não, estou na hora certa. Todos os dias está estourando o horário, né? Isso mostra que a gente precisa de mais tempo. E a gente trabalha muito sobre a presença, sobre o lugar secreto, sobre fé, sobre honra. É aquilo que Deus tem falado no nosso coração nesse tempo. Muita gente já está chegando ainda. Gente aqui de vários lugares do Brasil conosco. E eu estou muito feliz, pastor Nadeste, porque a gente começou esse projeto para que alcançasse só a nossa igreja local, era o propósito. Mas a coisa tomou uma proporção tão grande que isso avançou fora das fronteiras da Bahia e também do Brasil, alcançando muita gente. E tem muita gente que está esperando aquilo que Deus já colocou em seu coração, e ficamos muito felizes. Mas vamos orar nesse momento, vamos orar, que é o mais importante agora. Senhor Deus e Pai, eu oro, em primeiro lugar, Deus, agradecendo o Senhor por esse dia. Agradecendo por cada pessoa que está conosco nessa live. Mulheres, homens, jovens, de vários lugares dessa nação. Ó Deus, que nós sejamos agentes de mudança, porta-vozes do Senhor, para as pessoas que estão nos assistindo nessa hora. Eu oro pela vida da pastora Nadege, pedindo sobre a saúde espiritual, saúde física, que a bênção do Senhor continue sobre ela e que ela continue sendo essa mulher de Deus, abençoada e que busca a tua presença. O pastor Júlio César, essa referência para a minha vida. Eu oro por este casal, pedindo as porções da bênção do Senhor sobre a vida deles, ó Pai, e que eles possam ainda ter
muitos dias, muita longevidade e que a sua posteridade seja uma posteridade próspera e abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. E Amém. graças ao nosso Deus. Amém. Você quer falar um pouquinho, pastor, do que foi esses dias? Uma retrospectiva aí para mim? Vamos lá. Nós temos trabalhado muito sobre a questão da fé. Nós tivemos aqui muitas lives abençoadoras. E tem sido também, pastor Nadege, um tempo de muito aprendizado para muitas pessoas. A fé vem pelo ouvir. E os ensinamentos que têm sido liberados através dessas lives têm fortalecido muitas pessoas, mas também ativado pessoas que estavam desanimadas. Então eu tenho pessoas aqui que já estão querendo entregar a vida a Jesus, outras já decidiram congregar, outros que estavam parados foram ativadas. E aí Deus usou várias pessoas, né? Tivemos aí a ministra Haline, pastor Paulo Bahia, o pastor Júlio César, os céus se abriram. Amanhã o apóstolo Edilson, né? Que vai estar com a gente. Que bem. Que bom. O irmão Crim também esteve conosco. A missionária Poliana, que eu só conheço muito bem, vai estar conosco aqui no sábado. Então, as pessoas estão com tanta sede que elas estão querendo mais do Senhor. É lógico que quando a gente está com fome, com sede, a gente pode querer comer qualquer coisa. Isso. Mas quando a gente sabe que é uma boa palavra, aí a gente alimenta o espírito. Então, esses dias tem sido assim. As pessoas têm correspondido, têm recebido. 10 horas da noite, nós temos recebido muita gente. E eu espero que Deus possa nos usar hoje para abençoar outras pessoas. Uhum. Que bênção. Então, assim, diante daquilo que nós participamos aqui na última live, né? Que César ministrou aqui. E eu vou fazer só uma retrospectiva quando ele falou da fé como, na realidade, é o fundamento da nossa vida, né? Ele chegou a dizer, aquele texto, é a pastora? Pastora querida, saudades! E boa noite também para todos os irmãos que estão aí conectados conosco, né? Para poder participar aqui. Deixar o seu amém e da intercessão, porque cada momento que a gente se reúne para falar da palavra do Senhor, entrega para nós uma pérola, né? Uma chave. E a fé, a certeza é o nosso fundamento, né? É a convicção, é a plena convicção de que o que Deus disse é verdade. E César usou aquele texto dizendo assim, o meu justo viverá da fé. Então, Deus deu uma forma de se viver nesse mundo. Tem uma forma. Quem idealizou o propósito deu para nós a chave. Mostrou o caminho. Boa palavra. Né? Então, ele não ia deixar a gente viver de qualquer jeito aqui. Ele não ia deixar a gente viver à mercê da sorte. Ele deu um princípio. E ele estabeleceu que a forma do homem viver na terra tem que ser pela fé. E sabendo disso, o inimigo se contrapôs a esse propósito, né? Então o inimigo sempre vai usar, às vezes com roupagens diferentes, mas com a mesma essência de tentar macular, apagar, diminuir, atemorizar, né? Trazer situações que venham ferir esse princípio. Sim. Por isso que na palavra do Senhor, acho que César falou isso na primeira live também, diz assim que nós devemos batalhar pela fé. Então, viver da forma que agrada a Deus, tem que arregaçar as mangas mesmo, tem que falar assim, Senhor, estou disposta a viver e vou batalhar por isso, vou batalhar pela fé, porque assim, pastor, o inimigo é muito mais, ele quer muito mais do que o nosso casamento, as nossas finanças, a nossa saúde. Ele quer muito mais que isso. Ele quer atingir a nossa fé. Porque ele sabe, se a gente não tiver fé, nós não vamos conseguir batalhar por nada. Então ele falou assim, eu vou na essência, eu vou no princípio. Né? E a semana passada, eu compartilhei com vocês aquele texto de Abraão, onde o Senhor fala assim, não temas, Abraão. Ou seja, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Ou seja, eu te protejo. Aí, quando a gente vai para Efésios e Paulo fala para a gente levantar o escudo, Paulo vivia no contexto romano, né? Ali, ele sabia como funcionava aquele império. E interessante que, naquela época, nas guerras, tinha o quê? Como é que se feria o inimigo? Soltava uma tempestade de quê? De flechas.
Não era assim? Uma Isso. das estratégias era soltar uma tempestade de flechas. E a palavra grega que Paulo usa para escudo justamente fala que eu fiz até uma pesquisa e coloquei aqui, teve uma época que eu ministrei sobre isso, e diz que a palavra Tureus é uma porta em forma de escudo. O escudo ele era um retângulo que cobria o corpo todo. Então, quando você embraçava, ele fazia uma blindagem, te cercava. Agora, imagine, era um exército, cada um com escudo, do tamanho do seu corpo junto, não tinha como entrar uma flecha. Não tinha como entrar uma flecha. Aí Paulo fala assim, olha, nessa guerra tem dardos inflamados, o inimigo não brinca de ser inimigo, ele não brinca de ser diabo. É uma tempestade de flechas que nós recebemos no dia a dia, durante a nossa caminhada, na família, em várias áreas. Por mensagens, por situações, por posicionamentos, por notícias. E como é que você vai vencer isso? Ele fala, você precisa se revestir da armadura de Deus. A armadura não é do homem, é a armadura de Deus. Aleluia. E como é que você vai fazer? Uma das partes dessa armadura é levante o escudo da fé. E a forma do escudo cobria seu corpo todo. Então imagine, você tendo fé, seu marido tendo fé, sua filha tendo fé, todo mundo se aleluia dentro de uma casa, não vai ter fresta nenhuma que o inimigo consiga atingir. Porque a proteção nós já temos. E aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele fala assim, isso aqui funciona, em outras palavras, ele diz, isso funciona como uma blindagem. Ou seja, a fé nos protege. A fé é proteção para nós. Se a gente entender isso, a gente vai agarrar isso para a nossa vida. Ela é fundamento, ela é proteção, ela não vai deixar a gente se desestabilizar. E aí, quando você levanta a palavra Tureus, fala que a tradução é uma porta em forma de escudo. Aí, olhe bem, quem é a porta? Jesus, ele diz, eu sou a porta. Ou seja, aí Deus fala com Abraão lá em Gênesis, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Entenda isso. Aí, o apóstolo João, em 1 João 5, diz assim, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Deus já entregou tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa entender e desmistificar um pouquinho, porque eu vi uma palestra de uma amiga minha, de Lauro de Freitas, esse final de semana, falando que uma das marcas nesse tempo contemporâneo é a superficialidade da vida espiritual. Entende? Porque as pessoas querem sentir, elas querem se agir, e fé não tem a ver com sentimento, fé é convicção, fé é certeza. Falei isso hoje. Você falou isso? Falei isso hoje no discipulado. Eu falei assim, se você procurar sentir vontade para fazer as coisas, você nunca vai fazer nada. Isso. Porque fé é ferramenta de guerra. Fé é ferramenta de guerra. Isso. Então a gente precisa desmistificar, a gente não precisa sentir as coisas para poder fazer. A gente tem que saber. E o que vai nutrir a fé? Conhecer o que Deus disse. A palavra dele vai desatar o nosso ouvido. A palavra dele vai nos alinhar ao propósito dele. Olha o que Jesus falava. A tua fé te salvou, a tua fé. Porque a fé traz um nível de entendimento. E o entendimento traz libertação. O entendimento traz cura. Quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer o que o inimigo quer, é aprisionar as nossas vidas. O que é o contrário da fé? O medo. O medo, como eu falei semana passada, é o contrário da fé. A ansiedade é o contrário da fé. A opressão é o contrário da fé. Não é? E sem fé, não tem como nós alcançarmos um nível de libertação. Jesus falou, não foi o que você sente que te salvou. O que te salvou, o que te curou, não é o que você sente, o que você percebeu, mas é o que você teve convicção. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela não falou se eu sentir um arrepio, né? Se eu chorar, eu vou ser curada, não. Eu tenho uma convicção que se eu tocar nele,
me basta. Queridas, eu vou te falar, eu creio, pastor, que Deus te usou nesse tempo, que o senhor não tem ideia de como eu fui ministrada. Quando eu recebi de César, falou falar sobre fé, eu falei, meu Deus, eu não me lembro de ter pregado assim, uma mensagem toda sobre fé. Depois eu fui ver no caderno meu antigo, tinha, mas nesses dias, Deus me visitou de uma forma tão tremenda. Oh, meu Deus. E hoje Oh, de meu manhã eu tive uma experiência tão profunda no lugar secreto. Quando esse final de semana eu vi a minha amiga também falando como é que você vence a superficialidade cristã. A superficialidade quer dizer, espiritual, você vence com a fé. Isso agrada Amém. a Deus. Isso agrada a Deus. Eu falei, Senhor, é tudo que nós precisamos. É desse entendimento. É dessa verdade entrar dentro de nós. E eu coloquei aqui, pastor, que o medo... Pastora, Hum. essa geração de sentimento chega na igreja e fala, eu sinto que essa palavra não falou comigo, eu sinto que esse louvor não tocou meu coração, mas nós não nos movemos por aquilo que sentimos, nos movemos por aquilo que cremos. E por isso que essa fé é poderosa. E quando eu não conheço a fé, porque é a palavra, eu não sei como agradar a Deus. Porque eu não conheço o que agrada a Deus, eu só conheço o que agrada a Deus quando eu conheço a sua palavra. E a sua palavra é que gera fé. E a Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso, pastor. E eu acho interessante isso que o senhor falou. Eu lembro que esses dias, antes da pandemia, eu ministrei uma palavra na igreja que o senhor colocou no meu coração sobre o altar. E quando Esdras restaura... Esdras não, a primeira equipe, né, com Zorobabel restaura o altar. Sim. Como é importante é o entendimento de que tudo é para Deus. Eu não posso chegar no culto e dizer que eu gostei ou não gostei ali do culto. Eita. Se o culto é para Deus, quem tem que dizer que gostou é quem vai receber. Não é assim? Aleluia! Então, é Deus que tem que dizer se o louvor subiu agradável a Ele. Ele que tem que dizer se a palavra foi o rema que Ele mandou entregar à congregação naquele dia. Então, eu tenho muito temor quando eu vou na casa do Senhor, quando eu me reúno com alguém e vai ter uma ministração, vai ter um louvor, sabe, pastor? E você dizer assim, não falou comigo essa mensagem. Deus pode usar uma palavra, Deus pode usar uma expressão e virar uma chave na sua vida. Por mais simples ou por mais profundo. Não é a profundidade, não são as palavras difíceis, não é o sermão textual, não é a teologia que você tem que vai mudar. Mas é o que você crê. Se aquela palavra ela vem como rema, ela destrava a sua vida. Né? Então, a gente tem que mudar essa concepção de que o culto foi bom, o congresso... Não, irmãos, vai com o coração aberto. Vai para a casa do Senhor com o coração com sede, porque onde você tiver sede, você vai beber. Se você tiver fome, você vai comer, não é? Então, pensando também no medo, pastor, que é um gigante da nossa alma, o medo compromete a nossa forma de enxergar a realidade. O medo, ele distorce todas as coisas. Então, assim, hoje nós vivemos debaixo, às vezes, de muitas informações. É a fadiga da informação. É muita informação. E tem coisas lembranças ou palavras ou experiências que tentam como é que eu posso dizer, cercar, nos amedrontar e nos fazer esconder. E às vezes a gente está escondendo no lugar errado, escondendo dentro de nós ali. O único lugar que nós precisamos esconder é debaixo do esconderijo do Altíssimo, é debaixo das asas. É um único lugar seguro para se esconder. Né? As outras formas de esconderijo não são saudáveis, vai nos adoecer. As outras formas vão nos adoecer. Então, nós precisamos ter convicção do que Deus está nos chamando para fazer. É interessante que hoje eu estava lendo e o Senhor me lembrou de um texto que está lá em Hebreus, o Senhor citou Hebreus. E Hebreus começa dizendo assim que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Em outra tradução fala assim que tiveram aprovação. Ou seja, a fé é que vai dizer se a gente foi aprovado por Deus ou não. A gente teve boa palavra. Entende? É a nossa fé. Quando você vai ver a galeria da fé, você estremece, porque fala de gente como eu, como
você. Sabe? E assim, me chamou a atenção, eu amo esse texto, é quando fala da parte de Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, a família de Moisés tinha um entendimento. Quando se tem fé, se tem entendimento. Quando se tem fé, não se permite que nenhum decreto do inimigo venha amedrontar a sua vida. Porque se a gente se subjugar a isso, se a gente se render a um decreto do inimigo, de uma palavra que foi liberada lá no passado, né, de alguma experiência assim, a gente vai estar dizendo assim, como se Deus fosse incapaz de resolver aquilo pra gente, como se Deus não tivesse, não fosse todo poderoso. Então a fé, ela vem dizer assim, gente, o meu Deus é o todo-poderoso, ele não é só o poderoso, ele é o todo-poderoso. Quem é o inimigo para me aprisionar na minha alma e com medo? E aí diz assim, pela fé, receba aí, pastor e a pastora, esse rema e irmãos aí. Moisés, quando já homem feito, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés falou assim, acabou Satanás. Acabou qualquer regência. Você está entendendo? Acabou. Moisés trouxe o entendimento da identidade dele. Eu não vou ser mais chamado filho da filha de Faraó. Eu tenho uma identidade. Eu sou um libertador. Eu nasci para isso. Eu vou cumprir esse propósito. Então, a fé traz o entendimento do propósito e da sua identidade em Cristo Jesus. Situações que às vezes estão travadas, que não rompem na nossa vida. Coisa que você começa e para, que você está todo vapor ali e de repente vem uma flecha, aí você não usa o escudo da fé, essa flecha entra dentro de você. Uma das coisas que a gente via Davi, como ele se desviava das flechas. Como ele se desviava das flechas e ele protegia a sua alma em Deus. Ele ficava com o que Deus disse a respeito dele. Então a fé traz a identidade, a nossa verdadeira identidade. Amém? Identidade. Quando você fala assim, acabou. Eu não vou viver mais desse jeito. Eu me recuso a viver com um decreto de uma maldição de família que está se repetindo em todas as gerações comigo. Acabou a partir de mim. Eu creio nisso. A partir de mim, o que eu creio no que foi feito na cruz. A fé me traz entendimento do que Jesus fez na cruz, né? E aí ele começa a dizer... pastora, para os nossos internautas aí, uma coisa interessante, que pode continuar tranquilamente, é que a fé também tem que ser falada. Tem que abrir a boca e falar. Porque 2 Coríntios 4, versículo 13, diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Crie, por isso decretei. Então, às vezes, porque tem aqueles irmãos que eles fazem aquela oração silenciosa, ou eles não liberam a palavra no mundo espiritual. Então, existem orações que tem que abrir a boca e declarar a palavra de fé. Como a senhora disse, falar ao mundo espiritual para revogar qualquer decreto de justiça, de morte, de prejuízo espiritual. Isso. Porque a fé, pastor, como nós falamos a semana passada, a fé ela é dinâmica, ela faz você ter atitudes. Quando você vai ver a galeria da fé, você vai ver pela fé, homens, olha, por meio da fé, subjugaram, colocou o que era para estar debaixo dos nossos pés no lugar certo. Fala que pela fé praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram. Então tudo é verbo aqui, né? Tudo é ação, não é isso? Ação, isso! Traz ação, traz atitude. A fé ela não é algo, como é que eu posso dizer, nostálgico, é algo que é contemplativo só. A fé te faz andar e se mover no mesmo passo
do Espírito Santo. Você começa a pensar com a mente do céu. Aí você tem Oh, glória! que trazer o céu para a terra. Hoje eu clamei, eu falei, Senhor, que nós precisamos ter uma ampliação do entendimento sobre fé. Todos nós precisamos crescer e desenvolver a nossa fé. Né? Todos nós precisamos disso. Então fala que mulheres receberam pela fé, né? Palavras, mulheres tiveram atitude, homens que tiraram da fraqueza a força, daquilo que era sua capacidade, como Gideão. Aqui ele fala de Gideão, de Baraque, fala de homens que tiraram da sua fraqueza. Na fé a gente mostra para o Senhor quem a gente é, oh, glória, a nossa incapacidade, e mostra com quem nós nos aliançamos, a quem nós consideramos. E quando o Senhor falou que a fé nos faz proclamar, fala que pela fé Moisés celebrou a Páscoa. Ou seja, ele proclamou, ele decretou. Você sabe o que é isso? Pela fé, Moisés viu a cruz. Isso! Ele viu a cruz, ele teve revelação de Jesus. Chega a dizer assim, pastor. Pela fé, ele abandonou o Egito. No 27 diz, não ficando com medo, amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Invisível! A fé me traz entendimento, revelação de Deus. Ô, pastora, que palavra, porque é isso. Tem muita gente que está pensando que a fé é intelectual, mas a fé é espiritual. A fé não nasce na mente, a fé nasce no coração. Você ouve, mas desce para o espírito. Então, pela fé nós podemos ter entendimento, lógico, mas ela não é intelectual, ela é espiritual. Como é que alguém consegue crer no invisível? Esperar convicção de coisas que se esperam. Isso é uma questão do sobrenatural de Deus. Isso. Porque a fé me faz ter um entendimento do que Deus quer que eu compreenda. Então, assim, pensar no homem, naqueles homens da galeria da fé ali, Abraão viu Jesus. Pela fé ele viu, ele encontrou com Melquisedeque. E ele teve a revelação. Sim. Ele viu a nova Jerusalém, ele viu a nova cidade. Glória! Ele teve discernimento. E quando vem o entendimento da parte de Deus, tudo muda. Nós só continuamos na mesma rotina, nas mesmas opressões, nas mesmas, como é que eu posso dizer, nos mesmos laços, até que chegue à luz o entendimento. Porque na hora que chega, quebra tudo. A fé nos leva a considerar que a obra de Jesus foi suficiente para nos dar a vida que Deus sonhou para nós. O momento na eternidade que Deus chamou o nosso nome. E eu creio, boa palavra. De forma perfeita. Aí ele fala assim, o meu justo vai viver do dom que eu vou dar para ele, da fé. A fé é um dom de Deus, é um presente. Ela não é produzida pelo conhecimento. Ela não é produzida pelo conhecimento. Que eu digo assim, de estudos. Não é. Ela é um presente de Deus. Não é? Então, assim, eu fico apaixonada por essa galeria da fé. 4 vezes na Bíblia tem essa frase, o justo viverá da fé. 4 vezes. Se não fosse importante, porque 4 vezes na Bíblia está escrito que o justo viverá da fé. Então, e foi através desse versículo, também Romanos capítulo 1, salvo engano, versículo 17, que Martinho Lutero leu e ali começou a reforma protestante. Como a fé pode... Olha, você vê, chegou o evangelho até nós, né? Chegou a libertação até nós, né? Como você não tem ideia onde é que sua fé vai te levar. Você não tem ideia onde a sua fé vai te levar. Onde você vai alcançar, o que sua descendência vai colher com uma atitude de fé. Não é, pastor? Então, assim, eu fico muito feliz da gente estar... A Igreja do Senhor está buscando viver esse nível de fé.
né? A gente não quer mais uma superficialidade, a gente não quer viver por emoção, porque a gente sentiu, porque a gente chorou. Às vezes você não vai chorar, às vezes você não vai tremer, às vezes você não vai cair. Às vezes você vai, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E isso para mim basta. Sabe, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Isso para mim basta. Eu queria contar um testemunho, me permita, que eu vivi o ano passado. Foi o ano passado. Eu tive uma experiência de fé que marcou a vida da minha família. São várias experiências e a fé, ela é para ser celebrada em todos os momentos, né, na nossa vida. E houve um momento ano passado que eu tive um pico de pressão arterial mesmo. Eu não tinha pressão alta. E aí, quando a pressão aumentou, eu vi que a minha visão se embaralhou. Eu estava estudando com meu filho num dia de semana à noite, umas 9 horas da noite. E de repente, eu senti que a minha visão embaralhou. Eu não tenho a visão desse olho direito. Eu tive um problema no passado e eu perdi a visão desse olho direito, mas eu creio na recuperação desse olho, né? Eu Em creio nome de que o Senhor Jesus, vai eu recebo intervir, no também. nome de Jesus eu recebo. E eu estava com o olho esquerdo, eu senti que embaraçou, então comecei a ver tudo meio que cinza. Eu achei que eu estava cansada. Na realidade, eu senti uma pontada na minha cabeça e a minha visão embaraçou. Aí eu falei assim, Isaías, eu tô cansada, eu vou dormir. Eu dormi. Eu fui e deitei, eu não sabia que era um pico de pressão ali. Quando eu deitei, eu acordei às 5 da manhã. César estava na casa de oração ainda, acordei antes de 5. Eu não estava enxergando completamente. Uma parte já estava cinza, escuro. A minha visão estava totalmente embaralhada, né? Embaraçada. Aí eu fui para o quarto de oração. Como eu já tinha tido um descolamento de retina desse olho direito, eu sabia como é que era o processo. Então, naquele momento veio o medo, o temor. Sim. E eu não quis trazer esse temor para César naquele momento. Era o meu momento com o Senhor. Aí César chegou e me viu na sala de oração sentada. E ele falou assim, Nácia, você sabe que dia é hoje? Eu falei assim, 23. Ele falou assim, hoje é o dia que eu só oro por você na casa de oração. Eu só orei por você. E Meu colocou a mão na Deus. minha cabeça. E falou, te abençoe. Eu falei, ai, amor, que bênção. Glória a Deus. Eu falei assim, amor, minha visão embaralhou um pouquinho. Hoje de manhã eu vou lá no médico, no oftalmologista. Falei assim. Mas não quis falar que eu não estava enxergando direito. Aí eu deixei ele descansar, peguei um Uber e fui ao médico. Quando eu cheguei lá, a médica me disse assim, até da nossa igreja, disse assim, Nadege, você tem pressão alta, você teve uma trombose no olho. Você está perdendo a visão. Aquilo tirou o meu chão naquela hora. Eu falei, meu Deus, eu com 45 anos, tenho 3 filhos, meu marido, todos precisam de mim. E na hora que ela falou assim, corre para Belo Horizonte, não fica aqui, vá hoje. Na hora eu não tive coragem de ligar para a César, eu pedi a ela, falei, doutora, liga para meu marido vir me buscar, eu não tenho condições de falar, eu me desabei. E aí, quando eu cheguei com César e ela falou para César teve a primeira reação, porque a primeira reação nossa nessas notícias é aquela nossa fragilidade, é o medo. Aí César falou assim, eu preciso ir para a igreja orar. Eu falei assim, eu preciso ir para o meu quarto de oração também. Eu falei, Meu Deus! eu preciso, eu tô sentindo algo muito forte. Eu falei assim, amor, você pregou domingo que as famílias teriam um sinal essa semana e Deus vai nos dar um sinal. Eu vou aqui entrar na sala de oração. Ele falou assim, deixa eu ir para a igreja, eu preciso chorar lá, eu preciso ir para a igreja. Beleza. Pastor, eu me joguei no chão e falei, Deus, eu amo o Senhor e o Senhor sabe que eu não te sirvo por nada que eu tenho do Senhor. O Senhor sabe que eu creio que se eu ficar cega, o Senhor vai me dar condição de viver. O Senhor sabe o quanto eu amo ler a Tua palavra, o quanto eu amo pregar a Tua palavra. O Senhor sabe que eu tenho 3 filhos, o Senhor sabe do meu marido, mas o Senhor é soberano. Eu só preciso de uma palavra do Senhor para mim. Uma palavra me basta. Eu me assentei
Eu peguei a minha Bíblia e comecei a folhear quando soltou a primeira palavra que Deus me deu no primeiro dia do ano, na primeira madrugada, quando a gente saiu do ginásio e fomos para a casa de oração passar a noite com Jesus. Ele soprou essa palavra no meu coração aquela madrugada e estava marcada na minha Bíblia. E a palavra diz assim: por isso que é a palavra de Deus que vai tirar o medo e fazer com que você se aproprie. Eu coloquei aqui, ó, dia 1º de 2019, ele me deu essa palavra. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Na hora que eu li essa palavra, que foi dia 23/7/2019, a palavra entrou no meu espírito e eu falei assim, era tudo o que eu precisava. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te tocará. Nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu já dei ordem aos meus anjos para te guardar. Pastor, eu fechei a Bíblia, liguei para a César e falei assim, amor, não precisa temer. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu vou para Belo Horizonte. Eu vou para Belo Horizonte, mas eu vou debaixo de uma palavra. Eu cheguei lá, pastor, para um médico que já cuida de mim há mais de 20 anos. Eu tinha 20 anos quando eu tive o descolamento de retina. E ele cuida, e ele olhou para mim e falou assim, um livramento. Ele disse assim, meu Deus. Aleluia. Houve um aumento de pressão, houve a trombose. Espalhou tudo pelo seu olho. Meu olho estava normal quem olhasse. Eu estava andando, segurando. Eu fui com a minha irmã, pedi César para que ficasse com as crianças. E nós fomos para lá. E eu tinha essa palavra de que cada momento o Senhor daria ordem aos anjos. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim, um livramento, Nadege. O que foi que aconteceu? Você teve uma trombose. Esse trombo saiu de algum lugar. Ele poderia ter ido para o pulmão. Ele poderia ter ido para o cérebro. Você poderia ter morrido. Mas ele parou na retina. E ele não atingiu a sua mácula. Ele falou assim, um livramento. Eu peguei a Bíblia, eu falei, doutor Márcio, o senhor sabe o que representa para mim a visão do olho esquerdo, porque o senhor sabe que eu não enxergo do olho direito. O senhor consegue imaginar a minha aflição naquela hora? Eu tive um momento de aflição, mas eu tive uma palavra de Deus e eu queria abrir minha Bíblia, peguei da minha bolsa e falei assim, eu queria que o senhor lesse essa palavra. Essa palavra mudou aqui. E eu criei nessa palavra. Aí ele, quando leu, ele olhou para mim, ele falou, Nadege, eu falei assim, eu posso fazer uma oração também aqui pelo senhor? Porque o senhor tem sido um instrumento de Deus para me abençoar nesses 20 anos. E eu recebi uma palavra de Deus de livramento e o senhor confirmou que agora. Ele falou assim, pode orar, minha filha. E aí, você sabe o que aconteceu? Ele falou assim, você vai ficar de repouso. O seu organismo vai reabsorver daqui a uns dias. Daqui a um tempo, seu organismo vai reabsorver, porque não atingiu a mácula. Doutor, eu só passei uma noite em Belo Horizonte. Eu fui um dia, dormi uma noite. No outro dia, eu peguei o voo, quando eu estava sobrevoando Conquista, que já era o aeroporto novo, porque isso aconteceu no dia bem que inaugurou o aeroporto. Quando eu estou sobrevoando Conquista, eu senti que alguma coisa mudou na minha visão. Aí eu peguei e fiz o teste dos dedos para ver se estava enxergando ali. E eu voltei a enxergar perfeito antes de pisar em Conquista. Aleluia! Eu abracei César, ainda brinquei com ele. Eu falei assim, na hora que eu desci, eu enxerguei aquele homem bonito na minha frente, perfeito. Aí eu falei assim, eu voltei a enxergar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Glória ao nome de Jesus. Peguei o telefone, liguei para o médico, falei com a secretária, fala para doutor Márcio que o milagre foi completo. Eu já estou enxergando. Eu tinha uma palavra de Deus e tudo que eu precisava era de uma palavra. Então a palavra gera fé. A palavra gera expectativa dentro de você. A palavra gera uma ação dentro de você. Eu fui tão tranquila para Belo Horizonte. Eu sabia que Deus estava me guardando. Eu não pude ir de avião naquele dia. Não foi possível ir de avião. Eu fui de ônibus.
Um trajeto bem delicado, a noite toda acordada, sabendo que Deus estava me guardando. Então, fique com a palavra de Deus, fique com o que Deus já liberou para a sua vida. Ele detém, ainda que as notícias aconteçam, ainda que você chore, ainda que você receba uma flechada. Ele é poderoso, ele é tão perfeito, que quando ele transforma o que é aparentemente ruim em algo bom na sua vida, você fala, nossa, parece até que Deus estava por trás disso tudo, porque ele faz de forma tão perfeita, que você fica assim escandalizado. E eu voltei a enxergar e o Senhor me livrou de perder a visão do olho esquerdo. Amém, queridos? Então, assim, essa foi uma experiência que marcou a minha família, porque isso acrescentou a fé dos meus filhos. Eles estavam todos de joelho na hora da consulta. César fez um vídeo e me mandou. A fé do meu marido. Então, cada experiência é para crescer a sua fé naquele que tem o controle da sua história. Amém, queridos? Pastor Nadege, pastor Júlio César falou que a nossa fé gera fé nos outros. Isso. E essa sua live, a segunda live que a pastora está com a gente, teve com o pastor Júlio, tem gerado fé em nosso coração. Eu sei que não só em mim, nem em Eliana, Amém. Mas em muita gente que está nos acompanhando desde a último propósito, a campanha dos mergulhados e agora no jejum, nós temos sido gerados em fé. Aleluia. E hoje eu chamei meus discípulos aqui, eu falo meus não é como sendo propriedade, mas por amor, não é? Por amor, por cuidar. E eu disse a eles, não parem de fazer o que Deus pediu que vocês fizessem, por causa do medo, por causa das críticas, perseguições, ou porque alguém não concorda. Mas façam porque pessoas dependem daquilo que Deus deu a vocês. E se a pastora não tivesse aceitado meu convite, poderia ter vindo outra pessoa, mas exatamente nesse dia, Deus está lhe usando para gerar fé no coração de muitas pessoas pelo seu testemunho. Amém. Então, que Deus continue lhe mantendo firme, constante, Amém. porque aquilo que nós carregamos, só carregamos para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém. E esse é o testemunho. Às vezes os nossos vales são refrigérios para vales de outras pessoas. Verdade. E que bênção. Eu creio nisso. No poder de uma palavra de fé. Amém. O poder de uma palavra de fé. Amém. Então a gente pode fazer uma oração agora, pastor? Que talvez você queira. Pode. Ih, rapaz, peraí, deixa eu ver se eu estou olhando errado aqui. É 15, falta 15 minutos, né? Talvez o senhor queira. 15 minutos, né? Ô, pastor, fica à vontade. Porque Deus quer que o entendimento daquilo que Ele sonhou para a nossa vida chegue de forma tão clara para nos fazer cumprir exatamente aquilo que Ele deseja. Eu não sei se eu falei aqui na última live que uma das coisas que Deus procura é adoradores, intercessores e homens que estejam dispostos a executar a sua vontade. Quando ele fala assim, achei Davi. Então ele estava procurando um homem que executasse toda a minha vontade na terra. A minha oração é que o Senhor nos encontre nessa geração de homens e mulheres que vão executar a vontade dele. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Porque a graça extravasou dos seus lábios. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Queridos, a pastora vai voltar agora. Vou colocar ele de volta aqui, caiu a conexão. Mas você está sendo abençoado, você está sendo abençoado. Meu Deus, como eu estou sendo abençoado. Como Deus é fiel, como Deus é grande. Eu espero que a pastora Nadege consiga aqui voltar para a gente chamar ela, para terminar com oração. Mas, meu Deus, como Deus usa essa mulher tão abençoada, essa pastora tão abençoada.
Ô, gente, o que vocês estão recebendo, não deixe isso morrer dentro de vocês, não. Porque não é receber, é manter o que vocês recebem. Não deixe tudo isso que vocês têm recebido, aprendido, vivido, não deixe morrer dentro de você. Vai regando, vai cuidando, vai se fortalecendo no Senhor. O diabo vai querer roubar essas palavras. Ele arrebata palavras, mas que sobre você seja totalmente diferente. Que você receba cada palavra, viva cada palavra no Senhor. É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer realizar na sua vida. Estamos esperando a pastora Nadege para voltar conosco, terminar em oração. Eu sei que Deus está despertando tanta gente. E amanhã, meu amigo, amanhã é o apóstolo Edilson. Quinta-feira, o profeta Crim. Sábado, a missionária Poliana. Sexta-feira, estamos orando para marcar uma pessoa que seja a pessoa que Deus queira para estar conosco nessa live. Então, tem muita coisa de Deus acontecendo. Tá? Nós temos a fé. Uma fé de ousadia, aleluia, uma fé de ousadia, uma fé de honra, de multiplicação, uma fé que rompa. Parou, irmão, de viver essa vida no superficial, no raso. Chegou a hora. Não adianta você ficar só de live em live, só assistindo isso, aquilo. Tá na hora de você tomar uma atitude. Eu acho tão bonito quando ela diz que é justamente pela fé, pela fé, pela fé. Não existe outra coisa na vida do cristão que não seja pela fé. É a fé que vai mover todas estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos esperando a pastora Nadege. Ela chegou aqui agora para nós estarmos em oração. Amém. Aleluia. Amém. Né? Mas está selado no nome de Jesus, né? O entendimento com essa live, pastor, com essa live, essas lives aí, que vocês têm gerado em jejum e oração. Vai gerar uma amplitude no conhecimento, no entendimento de cada pessoa, porque isso vai se multiplicar. E cada atitude de fé vai honrar o nome do nosso Rei. Vai trazer a mente dele para a nossa mente, pensar como ele pensa. Nós vamos crescer em fé. E eu quero proclamar no nome de Jesus que tudo aquilo que Deus sonhou e projetou para a sua vida vai chegar nas suas mãos. A fé é a grande ferramenta que Deus te deu para você agradar a Ele, para você viver por Ele, para você estar entre aqueles que tiveram aprovação do Senhor. Amém? No nome de Jesus. Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu quero agradecer pela disponibilidade de vocês, né? Em sempre estarem, assim, conectados, né, com a gente. Eu amo a pastora Eliana, viu, pastora? Tenho amado andar junto contigo, a gente ali compartilhando as experiências. Tudo que eu ouço e me abençoa, eu mando logo para ela, né? E ela tem ativado outras mulheres, e assim a gente vai. Sabe? Sabe o que eu aprendo com o Senhor? Que a graça que está sobre nós, eu lembro muito de Esther, que fala que no dia que o rei, diz assim, o rei amou a Esther, mais do que todas as mulheres. Ele fez rainha no lugar de Vasti. Aí fala assim, o rei decretou e começou a oferecer um tanto de privilégios para as pessoas por causa daquele dia. Então a graça que está sobre nós começa a tocar a vida das pessoas que estão por perto. Isso. Não é? E vai libertando um, vai curando o outro, e a gente não tem ideia onde é que isso vai levar. Quantas famílias estão sendo abençoadas porque você ousou crer, porque você decidiu crer. Amém? Muito obrigada, pastores, viu? Deus abençoe. Pastor, eu que agradeço. Lembro que a primeira vez que a pastora foi ministrar foi na Vida Brasília ainda, né, Lilian? Aquele dia eu chorei igual uma criança, Uhum. Sempre que a sua ministra tem palavra de Deus sendo liberada, eu fico muito agradecido. Eu que agradeço. E quero só fazer uma pergunta. Se tem algum livro aí que a pastora quer indicar, porque o pessoal está amando ler livros, né? Eu já indiquei Segredos do Lugar Secreto, Até que Nada Mais Importa, do Luciano Subirá. Sempre estou indicando algum livro para eles, para reavivar essa fé. Eu falei do Glória, né? Mas acho que vocês não conseguiram, acho que acabou a edição, né? Eu falei do Glória, deixa eu ver outro que marcou muito a minha vida. Tem um livro bem antigo da Jocum que marcou a minha vida. Foi aquele que falou assim, pode falar, Senhor. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Pode, é do pastor Lore, e ele teve até no
naquele, como é que chama? Descende um senhor de já seus 80 e poucos anos. Porque o que é a fé? A fé desata o ouvir, né? Assim, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra, e quando você fala, Senhor, vai ser do seu jeito. Pode falar, Senhor, que eu vou ouvir, né? Então foi um livro assim que marcou muito a minha vida. Sim, tem um, não sei se César falou desse livro, que também é assim, uma preciosidade, está aqui na mesa dele. A mais importante pessoa na Terra. Espírito Santo, o governador do reino, de Miles Monroe. Miles Monroe. Esse eu não conheço. Conheço o Miles Monroe, que faleceu, né? Faleceu. Mas e ele diz uma frase que é muito conhecida, né? Ele diz assim, pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Ele viveu uma vida com propósito. E quando a gente pega a carta que os filhos fizeram depois da morte, no culto da despedida, né? Culto fúnebre, você assim falava, meu Deus, como esses filhos tiveram essa experiência, porque o pai ousou crer no propósito de Deus. Ele viveu por um propósito. E ele apresenta essa pessoa linda como a pessoa mais importante da Terra. E às vezes a pessoa mais mal compreendida hoje na Terra. Porque não é um sentimento, não é uma sensação, ele é uma pessoa, né? Isso. Que vive em nós. Então esse livro marcou muito a minha vida também. Deixa eu ver outros aqui. Amém. Porque meus livros estão lá em cima, mas César, aqui são de César. Esse livro aqui, não sei se você já leu, Porque Tá. Eu tenho. No Avivamento. Esse tem que ter, do Leonardo Raverrio. Muito bom também, né? Então, assim, é muito bom a gente crescer no conhecimento do Senhor. E hoje a gente tem muitos recursos, né? Para poder crescer no Senhor, né? Então, amém. Amém. Nós, na autoridade do Espírito Santo, também abençoamos a vida da pastora. Que Deus dê muita saúde. E eu concordo com a sua fé para o restabelecimento 100% de sua visão. Em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com essa oração de fé. Recebo no nome de Jesus. Viu? E todos obrigado, pastora Nadege. Todos que estão aí na live, um beijo, um abraço para vocês, pastor, pastora. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau, pastor. Obrigado. Tchau. Tchau. Pronto, queridos. Gente, já está terminando. Gente, que Deus abençoe vocês. Deixa eu pôr aqui um pouquinho, pegar a gente. Amanhã às 10 horas o apóstolo Edilson estará conosco. Amanhã, apóstolo Edilson. Aí, Crim está aqui agora, está com a gente aqui agora, Crim. Quinta-feira, o profeta Crim estará conosco. E sábado, a missionária Poliana, terminaremos nosso propósito à meia-noite de sábado, tá bom? À meia-noite de sábado, terminaremos o nosso propósito. Eu tenho certeza que tem muita gente que nem, assim, queria parar. Não tem o desejo de parar esse propósito. Mas as coisas no reino de Deus têm o seu início e seu final. E nós estaremos prontos na direção de Deus. Não fazer por causa de uma rotina, para cumprir um calendário, ou só para ter conteúdo. Não tem que estar debaixo de um propósito de Deus. Fazemos outros mais propósitos, sermos abençoados por tantos homens e mulheres de Deus que já passaram por aqui. Então, muito obrigado, porque vocês têm confiado na gente. E eu coloquei lá a foto da futura igreja para vocês. E eu digo, é por fé. Nós recebemos uma palavra de Deus há 6 anos atrás. E agora nós decidimos, né? Já temos decidido e a planta da igreja saiu e nós cremos que o Senhor fará muito mais. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, de forma abundante, pelo poder que nós opera. Então eu creio, Deus está nos levando a patamares maiores. Creio em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. A minha oração é que Deus te fortaleça, que você tenha uma noite de fé, uma quarta-feira de fé, rompendo em Deus. Que o Senhor traga livramentos, que o Senhor traga provisões e prosperidade sobre sua casa, saúde, curas, mover do Espírito Santo, restauração, salvação sobre sua casa e libertação. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. É hora de se despedir.
e que você fique à vontade para se despedir dos irmãos. E amanhã estaremos de volta às 10 horas da noite com o apóstolo Edilson, amanhã, da Igreja Batista Nova Sião. É a minha cobertura espiritual, o nome de Deus para a minha vida. Amém. Fala você agora. Pode falar. Só boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olha lá. Ó, Soledade está na área. Cirlândia, uma bênção de Deus. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.